Amém? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso no chifre. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aí, tá bem? Obrigado, Marquinhos. Pessoal, sobre o que eu quero falar hoje? Quem viu a imagem lá, né? Hoje o tema era cuidado. Eu quero falar sobre o cuidado que Deus tem conosco, com as pessoas. Deus, ele nos ama tanto que, vez ou outra, ele tem que nos ensinar as coisas de alguma forma. Não sei vocês, mas meu pai sempre me falou uma frase que era o seguinte: você tem que sofrer para você dar valor. Alguém já ouviu essa frase? Meu pai me falava muito isso aqui. Você só vai aprender a dar valor nas suas coisas quando você começar a trabalhar, você sofrer para ganhar seu dinheiro, aí você vai dar valor. E às vezes Deus tem que fazer isso com a gente pra gente aprender as coisas, sabe? Pra gente poder valorizar as coisas. Então a gente pega aqui Abraão. Isaque era o único filho que Abraão tinha com sua esposa Sara. Sara era infértil. Deus abriu a madre dela aos 90 anos e ela concebeu Isaque. Até aí, maravilhoso. Só que Deus chega e fala assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e você vai me sacrificar ele em holocausto para mim. Eu imagino o que passou pela cabeça de Abraão. Porque muitas vezes, quando Deus faz algumas coisas conosco, nos coloca em certas situações, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: não é de Deus. Aí a gente fala: isso não é de Deus, não. Isso aqui é o inimigo armando na minha vida. E sabe, Abraão teve o discernimento de entender que aquele pedido, por mais louco que ele fosse, aquele pedido era de Deus, era da vontade de Deus. Porque Deus tinha que provar até onde Abraão estava disposto a adorá-lo, até onde Abraão estava com o coração voltado a ele. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe algo que é da vontade de Deus, é a coisa melhor que tem, a coisa mais fácil que tem é adorar a Deus. Agora, quando você tem uma oração respondida, você olha para o céu e você fala: oh Deus, céu é maravilhoso. Mas quando a sua vontade não bate com a vontade de Deus, a dificuldade de levantar a cabeça para o céu e falar: Deus, céu é maravilhoso, é muito maior. Sabe, Abraão, ele teve a coragem, o discernimento de escutar a voz de Deus e realmente pegar o filho dele e preparar o filho dele como se fosse um holocausto e levar para aquele altar. Sabe? E quando Abraão pega a faca para sacrificar o filho dele, o anjo do Senhor vem. Sabe, Deus, ele nos coloca em certas situações, mas Deus nunca deixa o pior acontecer conosco. Deus não permitiu que Isaque fosse morto. Deus guardou até o último momento. Porque Deus queria ver realmente qual era o coração de Abraão, qual era a vontade dele. Sabe, tem hora que Deus vai pegar a gente e vai colocar a gente em situações extremas. Deus vai colocar a gente em situações que ele vai falar assim, você vai parar e falar assim: é impossível sair dessa situação agora. Mas nós somos os filhos de Deus do impossível.
Quando a gente olha e fala assim, é impossível, é quando Deus fala, agora eu vou fazer, agora eu vou entrar. É agora que é a minha vez de fazer. Sabe, quando Abraão estava para sacrificar o filho dele, que Deus grita, Abraão, faz isso com seu filho não. Sabe, Abraão levanta a cabeça e tem um cordeiro preso. Sabe, Deus já tinha preparado aquilo. Deus já tinha preparado tudo para que o filho dele não precisasse ser sacrificado. Quantas e quantas vezes nós estamos em situações... Quer ver uma? Muitas vezes não, né? Eu entrei numa situação financeira em que eu torrei o meu cheque especial, torrei tudo que eu tinha no banco. E parece que Deus foi falando assim, que você vai gastando, vai gastando, vai gastando. Quando eu cheguei no último centavo do cheque especial, que não tinha mais de onde eu tirar dinheiro, aí Deus falou assim, agora eu vou entrar, agora eu vou cuidar, agora que é a minha vez. Quando você fala assim, não, é impossível, não dá mais, aí Deus pega e resolve tudo. E Deus pega e traz a solução para a sua vida, Deus traz o conforto para nós. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é cuidar de pessoas. E sabe uma coisa que eu tenho reparado na minha vida? Você quer que a sua vida comece a dar certo em certos pontos? Comece a cuidar de pessoas. Cara, quando você começa a investir em pessoas, é impressionante o que acontece. Você quer que a sua família comece a dar certo? Às vezes é um lugar desordenado. Comece a investir nas pessoas que estão lá. Se você quer que o seu trabalho se torne próspero, comece a investir nas pessoas que estão no seu trabalho. O Samu me falou uma coisa há pouco tempo, que ele disse assim, Breno, a gente que trabalha com cliente, a gente tem a mania de pensar que cliente é o nosso inimigo. Parece que a gente atende o telefone com um pedaço de pau para bater no cliente, para brigar. E ele parece que ele pega o telefone com 38 apontado para você. E realmente, muitas vezes a gente trata as pessoas que estão à nossa forma, parece que a gente quer tratar com briga, a gente quer tratar com... Não sei se existe a asperidade. É de forma áspera as pessoas, sabe? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, a gente só quer saber de cutucar, só quer saber de estressar elas. Mas quando a gente começa a trazer conforto para essas pessoas, quando a gente começa a cuidar delas, é impressionante o retorno que a gente tem. Isso serve para todas as áreas da nossa vida e eu tenho comprovado isso a cada dia mais. Eu trabalhava num lugar onde todo mundo via o meu patrão como o carrasco da empresa, como o cara mais sem educação da face do planeta, o ser mais odiável do mundo. E um dia o Espírito Santo me catou e falou assim, que você não vai tratar mais ele como se você quisesse ferir ele. Você vai tratar ele como se você quisesse cuidar dele. Daí, sem brincadeira, deve ter uns 8 ou 9 meses que eu não tenho uma discussão com o meu patrão. Sabe, o meu patrão, ele era um cara que você chegava, você dava bom dia, ele fazia assim, ó, e saía, de cara amarrada. Cara, não tem um dia que eu dou bom dia pra ele, ô Brenão, bom dia, tudo bem? Cara, ele mudou da água pro vinho, isso não é só comigo, todo mundo já reparou isso. Porque, cara, quando você começa a cuidar das pessoas, parece que Deus olha pra você e fala, aqui ó, você entendeu? Sabe o ministério de Jesus? Como que ele começou a crescer tanto assim? Porque ele cuidou de 12 pessoas. Jesus arrastava multidões, mas tinha 12 que nunca o abandonavam. Tinha 12 que sempre estavam com ele. E quando ele investiu nesses 12, a primeira pregação de um deles arrastou 3.000 pessoas. Porque ele investiu em pessoas. Jesus, ele não queria simplesmente investir, chegar e fazer um milagre. E falar, olha, vou fazer um milagre aqui e vocês me seguem. Não. Ele queria falar aqui, vem cá vocês 12, deixa eu te mostrar a vocês o que vocês 12 vão ser capazes de fazer. Levanta e anda. E após o dia de Pentecostes, Pedro e Paulo, ou João, João, né? Pedro e João, eles entrando à porta do templo, tem um coxo, e ele olha e fala, eu não tenho ouro, mas eu te dou aquilo que eu tenho de melhor, levanta e anda, assim como Jesus fez, porque ele soube investir nessas pessoas, ele soube cuidar de pessoas. E o que nós temos feito com as pessoas que nos rodeiam? O que nós temos feito com nossos familiares? Eu já contei pra vocês, eu e minha mãe, a gente tinha um relacionamento extremamente difícil, principalmente depois que eu converti. A partir do momento que eu comecei a cuidar mais da minha mãe, sabe? Que eu comecei a chegar em casa, que eu comecei a ajudar ela na tarefa de casa, que eu comecei a dividir com ela o fardo dela, minha mãe simplesmente, ela começou a vir no Abacuque comigo.
O meu trabalho eu acabei de contar pra vocês o que tem acontecido. Com as minhas amizades, então. Sabe, saber cuidar das pessoas, saber dividir o fardo que elas carregam. Cara, deixa eu falar, todo mundo carrega uma cruz na vida. A vida de ninguém é fácil. Às vezes você vai olhar pra uma pessoa e falar assim, cara, esse menino ele só estuda e dorme. A gente fala, às vezes a pessoa tá carregando um fardo nas costas dela que você não imagina. Às vezes tratar as pessoas com educação, com carinho, com afeto, isso não nos custa nada. Porque isso também é ser cristão. Ter consciência do que as pessoas passam, saber compartilhar o fardo, saber chegar numa pessoa e conversar com ela. Cara, isso é ser cristão. Nós não precisamos saber ficar, sabe, apontar defeitos que as pessoas têm. Cara, eu não sou perfeito, o João não é perfeito, o John não é perfeito. Nós somos cheios e cheios de falha. Todos nós somos cheios de falha. E do que adianta eu apontar o que o John faz de errado? Sendo que eu vou ficar encobrindo aquilo que eu faço. Isso não me faz mais do que um hipócrita. Isso não me faz melhor que o John. Isso me faz, na verdade, no meu ponto de vista, me faz ser pior que ele. Porque eu estou escondendo o que eu sou. Eu começo a enxergar só o defeito dele. Sabe, às vezes a gente está com vamos supor, na empresa. Às vezes tem um funcionário que ele não está bem. Sabe o que é o mal? É igual time de futebol, quando tem um jogador ruim. Eu citei hoje pro Marcos. Às vezes o time perde de 6-5. O cara fez 5 gols, mas o cara errou 8. Todo mundo vai chegar pro cara assim, que nós perdeu por sua culpa. Nós só perdeu porque ele estava aqui. Se ele não tivesse, nós não tinha perdido, nós tinha ganhado. Porque o nosso problema é saber enxergar mais o defeito do que a qualidade. Se todo mundo chegasse dentro de campo e falasse pro cara que tá com um problema lá, e falasse, cara, nós perdemos, mas você fez 5 gols. Ah, você fez 1 gol, cara, você fez a diferença. Cara, todos nós temos os nossos defeitos. É necessário que a gente olhe pro amigo que está do lado e reconhecemos que ele também tem defeitos, mas principalmente as qualidades que ele tem. Muitas pessoas têm se afastado de relacionamentos, se afastado de familiares, porque as pessoas só têm aprendido a ver o problema. Nunca o lado bom, nunca o que é a qualidade. Sabe, a gente tem chegado em casa e falado, meu pai é estressado, minha mãe é estressada, meu pai é assim assado. Cara, mas você já preocupou o que seu pai já passou? Você já preocupou como que seu pai já foi o dia dele? Você já preocupou como foi a criação do seu pai? Não adianta eu querer, vamos supor, o meu pai, por exemplo. Eu já conversei com os meninos. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu pai em questão de afeto. Porque o meu pai, ele não teve um pai presente dentro da casa dele. Então meu pai não soube como é ser um pai. Então não adianta eu chegar pro meu pai e falar assim, pai, o senhor nunca me deu afeto, você nunca foi um pai. Ele não soube o que era ser um pai. Com que direito eu vou chegar e apontar isso pra ele? Mas uma coisa meu pai soube ser, o melhor amigo que eu já tive na minha vida. Talvez pelo meu pai ter tido só amigos na vida dele, ele se tornou um excelente amigo. Meu pai era um cara que eu podia chegar e conversar com ele sobre qualquer assunto mesmo. Que ele sabia conversar comigo, ele sabia me entender. Ele nunca foi um cara que quando eu fazia o gol do futebol, ele estava do lado direito do campo, torcendo e gritando pra mim. Meu pai nunca foi disso. Eu fazia jiu-jitsu, eu ganhava a luta, eu ia comemorar com o meu treinador, porque meu pai nunca estava no campeonato. Mas o meu pai era um cara que eu sabia quando eu podia contar. Meu pai era um cara que quando eu estava mal, às vezes eu não precisava conversar com ele, mas de eu sentar do lado dele, eu sabia que aquilo lá me fazia bem. Saber entender o lado das pessoas não me faz pior. Se eu pegar um meu relacionamento, se eu começar a ver só o que a Lívia faz de errado, o nosso relacionamento não vai progredir nunca. Se eu vejo que ela fez algo de errado, eu vou buscar saber por quê. De onde isso começou? Como que isso está acontecendo? Por que aconteceu? E, vamos vencer isso juntos. Cara, se tem um amigo que está com algum problema, chega pra ele e fala, cara, o que está acontecendo? Como que começou isso? De onde que veio? E o principal, eu posso te ajudar? Deixa eu te ajudar. Saber estender a mão, saber derramar cura sobre a vida das pessoas. Sabe, o Abacuque, ele tá aqui no meio da rua. Não é simplesmente porque a gente quer fazer um movimento para todo mundo ver. É porque é aqui, no meio da rua que tá precisando de cura. É aqui que tá cheio de gente que tá viciada em droga. É aqui que tá cheio de gente que tá afundada em depressão.
É aqui que tá cheio de gente que tá com a vida familiar destruída. É aqui que tá cheio de gente que tá com a vida financeira destruída. É aqui que tá cheio de gente que tá louco, desesperado, falando assim, o que eu faço da minha vida? É aqui que a gente quer derramar cura. É aqui que a gente quer gritar para todo ouvido que estiver do lado, saber que aqui pode contar com pessoas. Cara, a diferença que faz da gente começar a cuidar de pessoas, o quanto o nosso ministério, cara, cresce. Quando eu falo ministério, não é simplesmente igreja, cara, é tudo. A sua vida, ela muda, a sua vida prospera. Porque pessoas precisam de cuidados. Pessoas precisam ser cuidadas. Sabe como que eu vejo a igreja? Eu vejo a igreja como um hospital, aonde a gente vai para ser curado. Mas se a gente é curado, a gente vai lá, a gente fica curado. Mas a gente sai e vê um machucado do lado e a gente não é capaz de ajudar, talvez a sua ferida ele não foi curada. Eu vi uma frase uma vez que diz o seguinte: se você vê a ferida do outro, mas você não sente a dor dela, provavelmente a sua ferida é muito maior que a dele. Porque quando você é curado, você é tomado por um sentimento que você quer que todo mundo em volta seja curado. Quando eu converti, quando eu batizei não, até hoje, nas minhas orações, eu choro na minha oração, porque eu quero ver os meus amigos que eu tinha antes junto comigo. Porque eu sei exatamente qual é a dor que os meus amigos sentem. Eu sei exatamente qual que é o sentimento de solidão que eles sentem. E, cara, o meu coração queima, o meu coração arde para que eles possam conhecer isso que eu sinto hoje. Essa calma, essa paz, essa tranquilidade. O que é o Espírito Santo. Conhecer a manifestação dele. Muitas vezes a gente vê que alguém está embalado, está feliz, está sorrindo. Cara, vocês não imaginam a dor que essas pessoas estão por dentro. Eu falo porque eu vivia isso. Eu vivia uma dor que eu não entendia o que era ela. Eu vivia um sentimento que eu nunca entendi de onde que ele vinha. Eu sentia um sentimento de vazio dentro de mim, que pra mim, eu não fazia ideia do que poderia preencher. Relacionamento, dinheiro, fama. Talvez isso pudesse preencher esse vazio. Eu acho que isso nunca podia preencher esse vazio. Porque só existe uma coisa que é capaz de preencher todo esse espaço e transbordar. E o nome é Jesus Cristo. O amor de Jesus enche, gente, é um ponto que transborda. E quando você transborda, a sua vontade, o sentimento que fica em você é que todo mundo que esteja em volta seja cheio junto. Cara, a minha vontade, se eu pudesse, era pegar um pouquinho que eu tenho aqui e sair colocando em todo mundo. Todo mundo, sente isso aqui, vem cá. Ah, eu tô pulando ali, vem cá todo mundo, vem pular comigo, vem cair comigo, vem chorar comigo. Vem sentir a presença de Deus, vem sentir o seu coração cheio. Porque a sensação é maravilhosa. A sensação de paz, a sensação de calma, a sensação de refrigério no coração. Todo o peso que é na sua vida sai. É por isso que quando eu oro, eu falo, Jesus, minha vida é sua. Cara, porque não era pra me estar aqui. Véi, eu era um dos lixos, o bicho mais sujo que tava no meio do lixo. Véi, mas Deus foi tão maravilhoso que ele olhou pra mim e falou assim, eu quero você. Ele olha pra cada um de nós e fala, eu quero vocês comigo. Eu quero você comigo. Eu não sei viver mais outra coisa que não seja isso aqui. Eu não sei mais viver sem ter a presença de Jesus na minha vida. Cara, quando eu oro, que parece que a gente não sente a presença, que eu não choro, que não me dá vontade de cair, cara. Eu falo assim, Jesus, vem cá, tem um trem errado. Eu não tô sentindo você. Teve uma época na minha vida, em que depois que eu converti, que parece que eu comecei a ficar um tempo frio. Na verdade, não é que eu fiquei frio. É que Deus tem hora que ele fala pra gente fazer um negócio louco. Tem hora que ele vai falar pra você, ó, você vai entrar uma pessoa no ônibus e você vai orar por ela. Ó, vai passar do lado de uma árvore, você vai orar por essa árvore. Ó, vai ter um cachorro vai parar na sua frente, você vai orar por esse cachorro. Irmão, o cachorro passa na sua frente, você até chuta ele, sai. Não quero orar não. Você passa do lado da árvore, você fala, meu Deus, tem uma árvore aqui mesmo. Às vezes eu contei um negócio dos meninos, eu pegava uma vez minha moto antiga estragou. Eu fiquei 30 dias sem moto. Aí eu peguei o ônibus e toda vez que eu pegava o ônibus pra mim ir trabalhar, horário de pico, o ônibus tava cheio.
A hora que eu entrei no ônibus, Deus falou assim comigo: lá no fundo, do lado esquerdo, vai ter uma cadeira vazia. Você vai sentar nessa cadeira. Aí eu falei: não vai ter não. Irmão, passei a catraca, tava lá o lugar vazio. Aí eu falei assim: ó Deus, o que o senhor quer que eu faça? Muito obrigado pelo lugar, mas eu fiquei em pé esperando. Aí Deus falou assim: tem uma moça morena do lado, com cabelo cacheado. Você vai sentar do lado dela, você vai perguntar como foi o dia dela e você vai orar por ela. Aí eu falei assim: Deus, ó, deixa eu falar um negócio com o senhor, nunca vi essa moça, não. Não sei se tem moça assim, não. Irmão, a hora que eu virei de lá, que eu ia pro lugar, tá lá a moça morena. Eu falei: misericórdia. O que é que eu faço agora, Jesus? E ele falou: faz o que eu te falei. Aí eu falei: não dá. Como é que eu vou chegar do lado da mulher? Ô moça, tudo bem? Como foi seu dia? Imagina, a mulher me conta lá, Deus, e aí? E depois a mulher vira pra mim assim: não, meu dia foi ótimo. Não tem nada de errado comigo, não. Aí eu falo: moça, posso orar pela sua vida? Não, eu não sou cristã. Meu irmão, vai acabar meu dia. Pensa que da hora que Deus pede pra gente fazer uns negócios, a gente fica assim: não dá pra fazer. E daí a única coisa que a gente tinha que fazer é só ouvir a voz dele. Sabe o que aconteceu? Quando o ônibus normalmente ele chega ali no rumo do Uai, ali na Goiás, ali é o ponto que mais desce gente. O ônibus desceu e esvaziou. O lugar atrás da moça ficou vazio. Eu sentei atrás dela. E eu falei assim: velho, tá vendo? Se eu tivesse falado, não ia dar nada, porque a moça tá bem. Irmão, no outro ponto a moça começou a chorar. Véi, pergunta os meninos, eu fiquei com consciência pesada. Porque eu também, mesmo depois que ela chorou, eu fiquei tão triste que eu não fui falar nada. E, velho, ela começou a chorar tanto, daí que eu falei assim: meu Deus, velho, eu devia... Mano, era só eu ter ido conversar com essa moça. Véi, eu já podia ter resolvido isso há muito tempo. E sabe, Deus começa a pedir pra gente fazer essas coisas. E a gente começa a ignorar. Chegou um certo tempo que eu parei de ouvir. Sabe, eu não ouvia mais Deus fazer pedido pra mim. Eu não ouvia mais Deus falar que ora por tal coisa. Olha, faz isso. Sabe, teve vezes de Deus virar pra mim e falar assim: que vai lá na sua mochila, pega a sua Bíblia, só pega ela, passa no meio da loja e senta no seu lugar. E daí eu falar assim: pra que eu vou fazer isso, Deus? Eu não vou orar por ninguém, pra que eu vou carregar minha Bíblia assim? E chegou uma hora, cara, que eu comecei a parar de ouvir isso, que eu falei assim: cara, tem um negócio de errado. E daí eu orava, eu não sentia mais aquele calor, sabe? Eu não sentia mais aquele sentimento. E eu comecei a falar: Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim: que para que eu vou ficar fazendo pedido para você se você vai usar mais a sua racionalidade do que a minha vontade? Eu sou o Deus que fez todas as coisas. Eu sei onde eu estou te pondo, eu sei o que eu estou fazendo com você. Mas se tudo o que eu for te pedir para fazer, você que usar a sua racionalidade, nunca funciona. Porque a mente do homem nunca vai entender qual é o plano de Deus. E cara, hoje em dia, eu peguei meio que assim, um contato com Deus. Eu falei: Deus, agora o que o senhor pedir pra mim, eu vou fazer. Irmão, tem hora que é uns negócios mais loucos. Só por Deus. Tem hora que Deus pede pra mim começar a ouvir louvor no meio da loja, do nada. Eu pego, estralo o volume, eu falo: agora eu vou até cantar. Porque eu não sei mais viver sem essa presença. Sabe, quando você conhece, que você sente o que é ficar frio com Deus, é um sentimento tão ruim. Que a única coisa que você quer é voltar para aquele primeiro amor, é voltar para aquela chama no seu coração, sabe? Quando você conhece o que é ficar afastado da vontade de Deus, sabe? Parece que você se sente assim: véi, eu não tô mais nos planos dele. Como assim? Eu não dou conta de viver assim. Eu tenho que estar no meio do plano dele, eu tenho que estar fazendo a vontade dele. E cara, quando você começa a fazer tudo isso, é maravilhoso. Tem hora que Deus vai pedir coisa louca pra você. Coisa muito louca. Tem hora que Deus vai olhar pra você e falar assim: aqui, ó, você vai pegar, você vai orar por um poste. Há pouco tempo atrás eu tava aqui no Abacuque. Deus falou assim comigo: você vai lá na esquina e você vai orar. Lá na esquina. Aí o Marcos Paulo chegou perto de você: ô mano, eu vi que você ficou meio abafado no meio do Abacuque, você foi lá pra esquina. Eu falei: irmão, relaxa, coisa íntima. Aí ele entendeu. Eu entendi, tá de boa. Cara, mas a hora que eu fui lá pra esquina, que eu comecei a orar, Deus começou a mostrar tanta coisa naquele lugar ali, que você fala assim: cara, realmente eu precisava vir aqui. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, mais ou menos. Deus falou assim: Breno, você vai lá naquela esquina e você vai orar. Aí eu saí caladinho no meio do Abacuque e fui lá. Eu comecei a orar. E eu ouvi um barulho no portão ali. A hora que eu levantei a cabeça, eu vi que ele é um Alcoólicos Anônimos. E Deus falou assim comigo: eu quero que você tire um dia da sua semana
E você vem aqui fazer uma visita para esse pessoal. E você vai contar para eles tudo que você já passou na sua vida. Você vai contar de onde que eu te tirei. Porque aqui tem pessoa que já tomou facada, tem pessoa que já brigou, tem pessoa que está com a família destruída por causa de álcool. E você já venceu isso. Você vai contar para essas pessoas o que eu posso fazer na vida delas. Tudo para Deus tem uma lógica. Eu falo o seguinte para os meninos. Pega o corpo humano. O quanto o corpo humano é perfeito. Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido ritmo. Perfeito. Um sincronismo maravilhoso. Se o nosso corpo tem tal perfeição, você acha que a nossa vida vai ser como? Você acha que Deus coloca a gente em lugares que nós vamos ser como? Tudo vai ter a sua lógica, tudo vai ter o seu sincronismo, tudo vai ter o seu tempo. Só deixa Deus agir, só deixa Deus cuidar de você. Amém? Amém. Veja que ele é bom de reflexo. Amém, gente? Glória a Deus. Quem sentiu aí a presença do Senhor? Amém? Amém. E quem sentiu frio? O Marcos Não, não. O Marcos já tá anestesiado ali. Não, Ele tá dormente o corpo dele. Amém. Eu não senti frio, nem calor, nem nada. Marcos, vem cá. Você não... Gente, no final do Abacuque, antes da última oração, a gente sempre abre um tempo para testemunho, tá? E o Marcos vai contar um dele agora. E se alguém tiver mais um ou mais dois, pode contar, amém? Amém. Tá um pouquinho frio mesmo. Vou já aqui agora. Mas o testemunho é o seguinte, né? Eu, dia 9 de julho, aliás, dia 9 de julho não, acho que foi dia 1º de julho, tá vendo? Cadê? Já começou assim, né? Eu entrei no Senac e eu tava fazendo um curso gratuito de logística e eu gostei muito de fazer esse curso, só que eu precisei de interromper ele por conta de serviço. Eu arrumei um emprego que era no horário do curso, então não podia ter feito o curso de emprego, escolhi o emprego. E eu bati o olho no panfleto do Senac. Tinha três panfletos. Tinha um panfleto do Senac, tinha um panfleto do Senai, tinha um curso gratuito de fazer instalação elétrica industrial. E tinha um panfleto de um lugar, que eu não gravei o nome, mas era um lugar isolado, com um curso de departamento pessoal. Aí eu peguei os 3 panfletos e falei, ô Deus, o que eu faço aqui então? O que eu vou estudar? Os 2 é gratuito e o outro é pago. Então eu pago. Sem emprego, não tô trabalhando. O que eu vou fazer e tudo. E eu sou um cara muito medroso. Muito medroso. Eu leio umas 5 vezes para Deus. Deus, olha, tem certeza? Não, tem certeza, só eu pago. Eu, beleza. Aí, chegou o dia 9, né? Chegou o dia 9, terça-feira. Segunda-feira minha avó tinha falecido, terça-feira. Fui no Senac. Não, vou fazer o curso. Aí paga aqui. Tem 2 dias para você escolher o boleto. Dia 24 agora e dia 30. Você paga o primeiro boleto, R$250. Eu, beleza. Escolhe pro dia 30 aí. E cheguei lá em casa pra contar pro meu pai. Minha mãe, falei, pai, mãe, tô no curso, paga aí. Aí minha mãe e meu pai, a Sara vai lembrar, a Sara tava pertinho. Com que dinheiro que você vai pagar? Eu falei, Deus provê aí. E eu na minha cabeça assim, nossa, cara, isso foi responsabilidade minha. Eu fui muito responsável, muito responsável. E eu olhei nesse tudo para Deus. Falei, Deus, aqui, foi responsabilidade minha ou o senhor tá testando minha fé? Pra me aprimorar minha fé? Aí Deus ficou em silêncio, né? Aí foi passando os dias. E do nada, cara, do nada. Eu achei um papel de FGTS do emprego que eu tinha perdido por conta do curso, né? O curso que eu tinha perdido por conta do emprego, desse emprego. É da Global. E aí, eu peguei o papel e eu fui olhar lá na FGTS. Né, que tinha pra mim. E cara, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: nem sempre os homens de Deus vão dizer coisas de Deus. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, Marcos, você já sacou todo o FGTS, não vai ter nada lá não. Eu falei, mãe, o que custa olhar, né? E eu tipo assim, nesse dia que ela falou isso, eu já tinha colocado isso no meu coração, não deve ter nada não. E veio a vozinha no coração, não, só vai lá olhar, só vê lá na caixa, você não sabe. Eu ia, tá diferente. Aí eu fui na caixa.
E realmente, o da Global de R$ 98 não tava liberado, não. Mas tinha um da TRT, um tipo de serviço meu de segurança, de 234 que tava. Glória a Deus. Aí, quando eu fui acessar esse, na hora que eu olhei assim, eu falei, não, Deus, você tá brincando comigo, é brincadeira, tá muito fácil isso. Ah, não, tá fácil mesmo. Aí eu fui tentar sacar o dinheiro, não tava sacando dinheiro, não. Aí pediu pra me voltar no outro dia. Aí eu voltei no outro dia, a primeira frase que eu escuto, nossa, seu negócio aqui tá errado, não tá liberado não, nossa, Deus. O que eu faço agora, o que eu faço agora? Aí a moça reolhou lá e ela viu que era da Global que ela tava olhando, não da TRT. Aí ela foi na boca de caixa, só que é R$ 234, né? Não é os 250 que eu precisava, então tava faltando 16. Aí eu gravei um áudio pra um rapaz que entrega panfleto, tanto assim, minhas pernas hoje tá doendo demais. Mas graças a Deus tá doendo, porque eu andei o dia inteiro, assim, à tarde, né? Período da tarde, entregando panfleto. Aí o cara falou assim, você tem um capacete aí? Aí eu olho, né? Na hora que ele falou isso pra mim, eu entro na minha casa, o João tinha andado pra casa, o João vai de quê? Vai de capacete. Aí eu falei, você tá brincando. João, pode pegar o capacete? Pode. Eu falei, não, então tem capacete aqui. E hoje, cara, deu uma maior complicação pra esse cara me levar pro emprego. Lá que tinha me oferecido, né? Ele atrasou de manhã e tudo, à tarde, tipo assim, é por conta dele mesmo, né? Não por sacanagem, não, é por conta que não tava dando. E o meu coração preocupado, Deus, eu sou atleticano, né? A gente nada, mora na praia, a gente tá acostumado. Então, tipo assim, aí eu fui orando pra Deus, preocupado, tudo, aí o cara gravou áudio, não, vai ser 1 hora, não, vai ser 2, meu Deus do céu, não vai dar certo esse trem. E eu já lá ia pra mandar mensagem, né? O cara tinha marcado pra você ter uma relação comigo 7h40. Eu fui trabalhar 2 horas da tarde. Aí na hora que eu fui pra mandar mensagem 7h45, aí Deus falou, calma, senhor, relaxa. Porque se você mandar mensagem, ele vai ficar irritado com você, você não perde essa oportunidade. Deus, mas ele não vai saber comigo. Aí 7h50 chega a mensagem no meu celular, não, senhor, porque eu atrasei aqui e tudo. Eu falei, Deus, tá brincando. Aí hoje, né, trabalhando e tudo, eu fiquei pensando, velho, como que Deus é bom. E eu lembro justamente dessa frase. O Breno entregou o que eu tinha falado com meu pai, só. Eu falei isso com meu pai. Falei, pai, Deus provê. Deus provê. E esse que é o testemunho que eu queria dar pra vocês. É o milagre da provisão mesmo de Deus. Uma parte que eu esqueci de testemunho muito importante. Eu no sábado tinha conversado com o irmão, aquele que vai na sua célula, só. Que é irmão que vai nessa célula, um monte. Que é irmão da Silmari. Giovanni, obrigado. Tinha conversado com o meu Giovanni, né, a respeito de provisão de Deus. Né, e o Giovanni contando uma história de vida muito bonita dele, uma situação que passou, falando, cara, nessa situação aqui eu vi a provisão de Deus. E aí eu falei no meu coração, falei assim, Deus, me dê sua provisão. Eu preciso da sua provisão do dinheiro, tudo. Aí passou alguns dias e ele acabou dando essa provisão pra mim. Graças a Deus eu já